Olá para quem estiver assistindo essa aula, ou esse encontro, como queira. Estamos hoje no último encontro da Psicologia do Inconsciente de Jung, do grupo Genefield e Psicanálise. Então, comecemos. No caso do tratamento pelo método aqui indicado, a orientação vem do inconsciente. A crítica, a escolha, a decisão ficam reservadas ao consciente. Se a decisão for certa, a confirmação vem através dos sonhos que indicam progresso. Se não foi, vem uma correção por parte do inconsciente. Assim sendo, o processo do tratamento é como um diálogo ininterrupto com o inconsciente. Está implícito em tudo que foi feito, dito antes, que o papel principal cabe à interpretação correta dos sonhos. Mas, quando é que podemos estar seguros de que acertamos a interpretação? Existe ainda, que de modo aproximativo, um critério para sabermos se acertamos ou não? Felizmente, podemos responder afirmativamente a essa pergunta. Quando erramos numa interpretação, o quando a mesma ficou incompleta. Já podemos percebê-lo, eventualmente, no sonho seguinte. Por exemplo, pela repetição mais nítida do tema anterior, ou por uma parafrase cheia de ironia que desvirtua a nossa interpretação, ou então por uma oposição direta e vigorosa manifestada contra ela. Caso essas novas interpretações também sejam falhas, a ausência total de resultados e a inutilidade do nosso proceder serão logo sentidas no esvaziamento, na esterilidade e no absurdo do empreendimento. Tanto é que o paciente e médico vão sufocando de tédio ou dúvida. Assim como a interpretação certa é recompensada pela renovação da vitalidade, a errada é condenada pela detenção, pela resistência, pela dúvida e principalmente pela obstrução de ambos os lados. É óbvio que também pode ocorrer interrupções no processo devido à resistência do cliente. Por exemplo, quem insiste e persevera na ilusão, em ilusões ultrapassadas ou exigências infantis. Às vezes acontece que o próprio médico carece da necessária compreensão. Isso aconteceu-me certa vez com uma cliente muito inteligente. Por diversos motivos, ela me deixava na dúvida. Depois de um começo satisfatório, foi crescendo em mim a sensação de que a interpretação que eu estava dando aos seus sonhos não estava certa. Mas não consegui descobrir a origem do erro. E por isso, tentava persuadir-me de que não havia motivo para dúvidas, para duvidar. Nas sessões, fui observando que a conversa ia perdendo o interesse, e pouco a pouco foi se instalando a mais estéril monotonia. Por fim, resolvi comunicá-lo à minha cliente na primeira oportunidade. Segundo me pareceu, ela já o percebera. Na noite anterior, tive o seguinte sonho. Eu caminhava por uma estrada que corria por um vale iluminado pelo sol da tarde. À direita, um castelo. No topo de um rochedo íngreme. Em sua torre mais alta, havia uma mulher, sentada numa espécie de balaustrada. Para poder divisá-la, tive que inclinar a cabeça para trás, a tal ponto que acordei com uma sensação de câmara no pescoço. No próprio sonho, reconheci que essa mulher era minha cliente. Tirei a seguinte conclusão. Se no sonho era obrigado a fazer um tal esforço para poder vê-la lá no alto, na realidade, provavelmente, eu tinha olhado para ela muito embaixo. Quando lhe comuniquei o sonho com a interpretação, imediatamente a situação se modificou e houve um progresso no tratamento que ultrapassou todas as expectativas. Experiências desse tipo ajudam-nos, afinal, a confiar plenamente na seriedade das compensações nos sonhos, mas não antes de termos pago a bom preço e a bom preço a aprendizagem. Todos os meus trabalhos e pesquisas nas últimas décadas foram consagrados à rica problemática desse método de tratamento. Mas nessa apresentação da psicologia complexa, gostaria de intitular assim os meus ensaios teóricos. Não pretendo dar mais do que uma orientação sumária. Não entrarei aqui em pormenores sobre as implicações filosóficas e religiosas e todas as suas extensas ramificações científicas. Ao leitor interessado em ampliar seu conhecimento, só me resta recomendar a literatura já indicada. Oitavo, a interpretação do inconsciente, noções gerais da terapia. É um engano acreditar que o inconsciente é inofensivo e pode ser utilizado como objeto de jogos sociais. Não é, em toda qualquer circunstância, que o inconsciente se mostra perigoso. Não resta dúvida.
Mas cada vez mais que se manifesta uma neurose, é sinal de que há no inconsciente um acúmulo especial de energia, uma espécie de carga que pode explodir. Aí, todo cuidado é pouco. Para começar, não se sabe que tipo de reação provocamos quando iniciamos uma análise dos sonhos. Algo de invisível, do interior, pode ser acionado. Algo mais tarde provavelmente teria vindo à tona, de uma forma ou de outra. Mas que talvez também nunca se manifestaria. É como se, na perfuração de um poço artesiano, corrêssemos o risco de topar com o vulcão. Na presença de sintomas neuróticos, é preciso proceder com o máximo cuidado. Mas os casos das neuroses, nem de longe, são as mais perigosas. Vamos continuar aqui. Existem pessoas aparentemente normais que não apresentam sintomas neuróticos específicos e que até se gloriam da sua normalidade. Muitas vezes, trata-se dos próprios médicos e educadores, exemplos de boa educação. Quem tem opiniões e hábitos de vida extremamente normais, mas cuja normalidade é uma compensação artificial de uma psicose latente, oculta. Os próprios interessados não desconfiam do seu estado. Seu pressentimento talvez só se exprima indiretamente pelo fato de demonstrar um interesse acentuado pela psicologia e pela psiquiatria, sendo atraídos por essas coisas, como a mariposa pela luz. Como a técnica analítica aciona o inconsciente e o traz à luz do dia, ela destrói, nesse caso, a compensação salutar. E o inconsciente rompe em forma de fantasias que não podem mais ser contidas, acarretando, consequentemente, estados de excitação. Elas podem conduzir, eventualmente, direto à doença mental ou, antes que isso aconteça, provocar o suicídio. Essas psicoses latentes, infelizmente, não são tão raras como pode parecer. O perigo de casos desse tipo é uma ameaça constante para pessoas que lidam com análise do inconsciente, mesmo que disponha de grande experiência e habilidade. A inabilidade, as interpretações falsas ou arbitrárias, etc., podem pôr a perder casos que não teriam necessariamente uma conclusão trágica. Tal risco, Tal risco, aliás, não é exclusivo da análise do inconsciente, mas é inerente a qualquer intervenção médica, na medida que essa for errada. A afirmação de que a análise deixa as pessoas transtornadas é obviamente tão tola quanto a ideia bastante difundida de que o psiquiatra inevitavelmente se enlouquecerá devido a seu contínuo contato com doenças mentais. A abstração feita dos riscos do tratamento, o inconsciente em si, já pode representar um perigo. Uma das formas mais comuns desse perigo é provocar acidentes. Acidentes de todo tipo, em número bem maior do que o público possa imaginar. São causados por fatores de ordem psíquica. A começar por pequenos acidentes, como tropeçar, esbarrar, queimar os dedos, etc. Até os acidentes automobilísticos e catástrofes alpinistas. Tudo pode ter origem psíquica. E às vezes já está programado semana ou até mês antes. Deixa eu, peraí. Examinei grande número de casos dessa ordem. E pude comprovar que muitas vezes, semanas antes, os sonhos já revelaram uma tendência autodestrutiva. Todos os acidentes provocados por descuido, como se diz, deveriam ser investigados sob esse enfoque. Sabemos muito bem que não só tolices de maior ou menor importância podem suceder-nos quando, por qualquer motivo, não estamos bem, mas também estamos expostos a perigos que, em dado momento, psicológicos, podem até comprometer a vida. Um minutinho. O ditado popular, fulano ou ciclano morreu na hora certa, exprime uma certeza intuitiva quanto à casualidade psicológica secreta do caso. Da mesma forma, pode ser provocadas ou prolongadas as doenças físicas. Um funcionamento inadequado da psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo. Da mesma forma que, inversamente, o sofrimento corporal consegue afetar a alma, pois a alma e o corpo são separados, não são separados, mas animados por uma mesma vida. Assim sendo, é rara a doença do corpo, ainda que não seja de origem psíquica, que não tenha implicação na alma.
Só um momentinho. Pronto, continua. Mas não seria justo salientar unicamente o lado negativo do inconsciente. É comum o inconsciente ser desfavorável, perigoso, por não concordarmos e, portanto, nos opormos a ele. A atitude negativa em relação ao inconsciente, isto é, a ruptura com o mesmo, é prejudicial, na medida em que sua dinâmica é idêntica à energia dos instintos. A falta de solidariedade com o inconsciente significa a ausência dos instinto, a ausência de raízes. Quando conseguimos estabelecer a função denominada função transcendente, suprime-se a desunião com o inconsciente, então o seu lado favorável não sorri. A partir desse momento, o inconsciente nos dá todo o apoio e estímulo que uma natureza bondosa pode dar ao homem de generosa abundância. O inconsciente encerra possibilidades inacessíveis ao consciente, pois dispõe de todos os conteúdos subliminais, que são no limiar da consciência, de tudo quanto foi esquecido, tudo que passou despercebido, além de contar com a sabedoria das experiências de incontáveis milênios depositadas em sua estrutura arquetípicas. O inconsciente está em constante atividade. Ele vai combinando seu conteúdos de forma a determinar o futuro. Produz combinações subliminais, prospectivas, tanto quanto o nosso consciente. Só que eles superam de longe, em finura e alcance, as combinações conscientes. Podemos confiar no inconsciente a condição do homem quando isso é capaz de resistir à sua sedução. O tratamento prático orienta-se pelo resultado terapêutico alcançado. O resultado pode sobreviver em qualquer etapa do tratamento, independentemente da gravidade ou da duração do mal. É, inversamente, o tratamento de um grave estender-se por muito tempo sem atingir graus mais elevados de desenvolvimento, ou sem que os mesmos precisem ser atingidos. Existem relativamente muitas pessoas que, mesmo depois de receber alternaterapia, percorrem etapas mais avançadas de transformação por amor ao próprio desenvolvimento. Logo, não é verdade que é preciso ter um caso grave para percorrer todo o desenvolvimento. Em todo caso, só os predestinados, os quais são chamados desde o berço, os que têm capacidade e impulso para uma diferenciação maior, é que atingem um grau de consciência. Como é sabido, as pessoas divergem enormemente nesse aspecto. São comparáveis às espécies animais que se distinguem em espécies conservadoras e evolutivas. A natureza é aristocrática, mas não no sentido de reservar a possibilidade de diferenciação exclusivamente às espécies de alta categoria. O mesmo se dá com a possibilidade do desenvolvimento psíquico. Ela não é reservada apenas para uma elite de indivíduos particularmente bem dotadas. Em outras palavras, para se completarem extensas etapas da evolução, não é preciso ter inteligência especial nem outros talentos. Nesses desenvolvimentos, qualidades morais podem suprir lacunas da inteligência. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Tô aqui quase na metade já, hein? Vamos lá, hein? Eu tinha pedido para entrar agorinha, só que não estava aparecendo. Oxe, que coisa esquisita. Beleza, vou continuar aqui qualquer coisa você vai falando, tá bom? Opa, peraí. O único que não se pode pensar é que o tratamento consiste em inculcar fórmulas gerais e testes complicados nas pessoas. Não se trata disso. Cada qual pode conquistar o que necessita, à sua maneira e em sua própria linguagem. As explicações que dei nesse trabalho são formulações intelectuais, mas não é bem assim que conversamos durante a sessão de terapia. Os pequenos incidentes casuísticos que fui intercalando no texto já dão uma ideia mais aproximada do que seja o trabalho na praxis. Mas, se o leitor, depois de todas as explanações dos capítulos precedentes, disser que ainda não conseguiu ter uma ideia clara sobre o que seja a teoria e a prática da psicologia médica moderna, isso não seria de espantar. Eu atribuiria a culpa à precariedade dos meus recursos escritivos, insuficientes para englobar num quadro concreto e plástico
todo aquele conjunto imenso de pensamentos, experiências que objeta a psicologia médica, que é o objeto da psicologia médica. A interpretação do sonho, colocada no papel, pode parecer arbitrária, confusa e artificial, mas na realidade pode ser um drama de incomparável realismo. Viver um sonho e sua interpretação é algo bem diverso de uma morna infusão sobre o papel. No fundo, tudo é experiência nessa psicologia. Mesmo a teoria, até suas elaborações mais abstratas, resulta diretamente de uma experiência. Por exemplo, quando faço restrições à unitariedade da teoria sexual de Freud, não quero dizer que ela se baseia numa especulação sem fundamento. Muito pelo contrário, ela também é um retrato fiel dos fatos reais, observados no praxis. Forçosamente, se essas observações deram ensejo ao desenvolvimento de teorias unilaterais, isso mostra apenas o enorme poder de persuasão objetiva e subjetiva dos fatos observados. É quase impossível exigir que os estudiosos isolados se eleve acima das suas impressões pessoais mais profundas e de sua formulação abstrata, pois a aquisição dessas experiências, bem como a elaboração racional das mesmas por si só, já constitui tarefa para toda uma vida. Isso é um fato. Eu, pessoalmente, tive grande vantagem em relação a Freud e Adler, de que a minha formação não veio da psicologia das neuroses e suas unitariedades, vim da psiquiatria, bem preparado por Nietzsche para a psicologia moderna. Pude observar a interpretação freudiana e a concepção adleriana. Fui colocado logo de início, no meio do conflito, e vi-me obrigado a levar em conta a relatividade de todas as opiniões já existentes, bem como a dos meus próprios pontos de vista, isto é, a considerá-los como expressões de um determinado tipo psicológico. Como vimos no caso de Breuer, foi decisivo para Freud. Assim também uma experiência decisiva está na origem das minhas próprias interpretações. O caso de uma jovem sonâmbula que pude observar durante muito tempo, enquanto estagiava numa clínica, quando estudante, tornou-se o tema da minha tese de doutoramento. Para um conhecedor da minha produção científica, a comparação desse estudo, feita há 40 anos atrás, com as minhas ideias ulteriores, não deixara de ter algum interesse. O trabalho nesse campo é pioneiro. Muitas vezes me enganei e não raro tive que aprender tudo de novo. Mas sei, e por isso me conformei, que é só da noite que se faz o dia. E que a verdade sai do erro. Bonito isso aqui, hein? As palavras de Guilherme Ferreiro sobre a Misere Vanite du Savant serviram-me de advertência. Por isso, nunca tive medo do erro, nem dele me arrependi seriamente, porque para mim a atividade científica da pesquisa nunca foi uma vaca de leite, um meio de prestígio, mas um debate amargo, forçado pela experiência psicológica diária junto ao doente. Peraí. Por esse motivo, nem tudo que exponho foi escrito com a cabeça. Muita coisa também saiu do coração. Peço que isso seja levado em conta pela generosidade do leitor, quando ele, ao buscar a correção intelectual, deparar com trechos com tanto desconcidos. Uma composição só pode ter fluência e harmonia quando se escreve sobre coisas bem sabidas. Mas, quando a necessidade de ajudar e de curar nos impele a sair à procura de novos caminhos, é inevitável que se fale de coisas que ainda não estão bem assimiladas. Bonito também, muito interessante. Palavras finais. Para finalizar, quero desculpar-me junto ao leitor por ter ousado dizer em tão poucas páginas tantas coisas novas e de compreensão difícil. Estou pronto a receber sua crítica, porque considero que todo aquele que, afastando-se do caminho comum, se dispuser a abrir trilhas próprias, tem o dever de comunicar à sociedade tudo quanto encontrou em suas viagens de exploração. Se foi água fresca para alívio dos sedentos, ou apenas exército na areia do equívoco estéreo. O primeiro serve para ajudar, o segundo para prevenir.
Mas não é a crítica particular de cada um dos contemporâneos, mas o tempos vidouros, que vão decidir se é verdade ou não tudo isso que acaba de ser descoberto. Existem coisas que ainda não são verdade, ou que hoje ainda não podem ser aceitas como verdade, mas amanhã talvez possam sê-lo. Quem for assim conduzido pelo destino, terá que trilhar esses caminhos próprios, apoiados pela esperança e pelo olhar atento daquele que está consciente do seu isolamento e dos abismos que o ameaçam. O que singulariza o caminho aqui descrito é, em grande parte, a certeza de não podermos continuar recorrendo unicamente ao ponto de vista científico e intelectual, mas de que o nosso compromisso também compreende todos os lados do sentimento, isto é, a totalidade das realidades contidas na alma, já que lidamos com a psicologia fundada na vida real e que age sobre a vida real. Isso é muito bonito. Nessa psicologia prática, não se trata da alma humana universal, mas de homens e mulheres individualizados, cada qual com uma variedade de problemas que os aflige diretamente. Uma psicologia que satisfaz unicamente o intelecto jamais é praticável, pois o intelecto, por si só, nunca será capaz de abranger a totalidade da alma. Quer queiramos, quer não, mais cedo ou mais tarde, o fator cosmovisão terá que ser levado em conta, porque a alma está em busca da expressão da sua totalidade. E aqui a gente encerra esse livro, o resto é só apêndice. E aí, quem quiser ler, vai ficar aí. São só os apêndices e tudo mais. Hein? E a gente encerra aqui a leitura. E aí, gostou, não gostou? O que quer falar, não quer falar? Essa última parte que você marcou, eu também achei muito bonita. Essa parte aqui, ó. Uma psicologia que satisfaz unicamente ao intelecto jamais é praticável, pois o intelecto por si só nunca será capaz de abranger a totalidade da alma. Quer queiramos, quer não, mais cedo ou mais tarde, o fator cosmovisão terá que ser levado em conta, porque a alma está em busca da expressão de sua totalidade. É muito aquela discussão que a gente já fez sobre ser mais humano nos atendimentos. Porque abarcar, tem até uma frase, eu esqueci, não sei se é da Neise da Silveira, não sei se é dela, que ela que fala que a- abraçar todas as teorias, ou é do Jung? Não lembro. Isso é Jung. É do Jung, abraça todas as teorias, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, algo nesse sentido. Sim, sim, exatamente, exatamente. E eu acho que é bom também, o parágrafo até o outro, um pouco anterior, que ele vai falar assim, o que singulariza o caminho aqui descrito é, em grande parte, a certeza de não podemos continuar recorrendo unicamente ao ponto de vista científico e intelectual, mas de que o nosso compromisso também compreende todo lado do sentimento, isto é, a totalidade das realidades contidas na alma, já que lidamos com uma psicologia fundada na vida real e que age sobre a vida real. Por quê? Porque a gente não consegue controlar todas as variáveis, nem todas as constantes, porque algumas são desconhecidas também pra gente. E vão ficar desconhecido o resto da vida, entendeu? Mais alguma coisa, Vanessa? Não, só isso mesmo. Tudo bem, então. Então eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Muito obrigado pela participação.